Boa tarde, meu amado amigo. Boa tarde, minha amada amiga. Nós caminhamos pela vida na expectativa de alcançarmos um patamar da vida que seja saudável, alegre e que a gente caminhe com realização, alcançando sonhos que traçamos na nossa juventude. Sonhos como casar, como formar, ter um curso superior, ter um bom trabalho, ter saúde, viajar, usufruir de momentos bons em viagens aprazíveis. E muitas vezes o que vemos são situações aflitivas. Não conseguimos passar para onde gostaríamos de estar. Se pensarmos por que desse mundo nos proporcionar coisas assim, nessa escalada difícil de realizar, entenderemos que todos lutam quase que pelas mesmas coisas, enfim, pelos seus sonhos, e acabamos competindo uns com os outros. Pelo melhor emprego, por uma situação melhor, pela mulher que amamos, no meu caso, por homens que as mulheres amam, no caso delas, príncipe encantado, não é? E os sonhos às vezes acontecem, muitas vezes não. E a vida se materializa nas coisas que chamamos realidade. E a realidade nem sempre é a que queremos. Então, ficamos decepcionados com o mundo, com as pessoas, com a gente mesmo, e não entendemos o motivo de tanta luta para, às vezes, nos frustrarmos por não conseguir chegar aonde queremos chegar. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, meu amado. Quero lhe dizer uma coisa, minha amada. Nós chegamos sim. É porque nós não vemos. Mas quando nós escolhemos ser de Deus e caminhar na luz, nós já estamos vivendo esse momento. Mesmo não conseguindo realizar sonhos, porque a vida é um aprendizado, que Deus usa os momentos difíceis para nos fazer crescer espiritualmente. Entenda, esquecer o nosso lado espiritual é muito duro para todo ser humano. De alguma forma, as coisas sobrenaturais nos atraem. E por que nos atraem? Porque nós perdemos a capacidade de ver o mundo espiritual, de enxergar o mundo espiritual, de interagir com o mundo espiritual. Como que é isso? No princípio, o primeiro homem conversava com Deus. Com certeza não relata, mas se ele conversava com Deus, também poderia conversar com os anjos. Assim, a ligação do mundo espiritual e o mundo físico era natural. Quando o homem perde a capacidade de interagir com o mundo espiritual, instintivamente, inconscientemente, ele procura restabelecer isso. Como? Através das forças ocultas, através de paradigmas de pessoas que dizem que sabem se comunicar com o outro lado. Então, nos deixamos levar por isso e estamos como barata sonsa, sem saber para onde ir. Eu lhes digo que o mundo espiritual não foi perdido, que o nosso contato com Deus existe, que a capacidade de conversar com Deus e de entrar em contato com o mundo espiritual onde Deus habita existe. Há um caminho e esse caminho se chama Jesus Cristo.
Quando a oração do servo de Deus, feita em nome de Jesus Cristo, chega no altar de Deus, ela produz o efeito. Mas Deus vai fazer o que é melhor na sua vida, vai fazer melhor na minha vida. Para citar um exemplo, lembro de Ayrton Senna, que estava na McLaren, corria pela McLaren, foi campeão pela McLaren, e queria estar na Williams porque era o melhor carro da Fórmula 1. Ele conseguiu finalmente ir para Williams e morreu num carro da Williams. Então, amado, nem sempre o que sonhamos é o melhor para nossas vidas. Deus sabe o que é melhor. Às vezes você não conseguiu aquele casamento, mas Deus te poupou de dores, de sofrimentos, de angústias que você teria. Às vezes você não conseguiu aquele emprego através do concurso, mas Deus sabia o que te reservava se você passasse. A gente pensa no dinheiro, a gente pensa na felicidade, a gente pensa no prazer, mas a gente não sabe as coisas que vão acontecer nesse caminho. Só um sabe, Deus. Então vamos aprender a viver com a nossa realidade. Não reclamar, lutar, trabalhar sim, para ainda sonharmos e continuar batalhando pelos nossos sonhos, mas não esquecer, de forma alguma, que essa vida é um aprendizado que Deus nos delega para que espiritualmente sejamos maduros. Paulo amadureceu muito quando encontrou Jesus. Esqueceu tudo que ele aprendeu, tudo que ele era, todos os seus sonhos, todos os seus planos. O apóstolo Paulo. E começou a sofrer por Cristo. Foi apedrejado até a morte. Foi insultado, chicoteado. Sofreu tanto Paulo. E por fim foi preso. Mas o que Paulo produziu, arrisco a dizer que nenhum homem depois de Jesus produziu. É só ler as cartas de Paulo e a gente vê quanta sabedoria. Então, amado, amada, você é único. Não há ninguém no mundo igual a você. Olha as digitais, elas identificam a pessoa. Por quê? Cada digital é diferente. Num universo de bilhões de pessoas, num espaço tão pequeno como os dedos, Deus desenhou digitais diferentes. Só aí já é um testemunho de que Deus existe. E se Deus existe, por que não existir no seu coração? Por que não existir na sua vida? Por que não se entregar a Ele e aceitar Jesus? E se você ainda não aceitou, é tão fácil. Se arrependa do seu mau caminho e diga: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador e creio que Ele ressurgiu dos mortos. Então, amado, vamos perder um pouco o amor que temos pelo mundo. Vou ler uma coisa aqui. Está em 1 João 2,15. Assim está. Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Entende? A gente vê esses artistas aí usufruindo de tantas benesses que o dinheiro lhes propicia. Mas quantos realmente terão Deus no coração? Terão paz? Sabe? Precisamos caminhar na luz, conhecer Jesus, conhecer as Escrituras, conversar com Deus. Às vezes eu conversava com Deus e pensava assim: estou falando sozinho. Um dia Deus me respondeu e eu vi que eu nunca falei sozinho. Todas as vezes que eu falei meu Pai ou meu Deus, Ele estava me ouvindo. Então, amado, amada, entregue a sua vida ao Senhor. O mais Ele fará. E se teus sonhos não se realizam, é porque o melhor
para acontecer na sua vida é Deus. As outras coisas têm apenas como ensinamento, e não como conquistas, e não como perdas, e não como derrotas ou vitórias. Tenha como ensinamento. Nas derrotas, nas vitórias, nas alegrias, nas tristezas, entenda, tudo é para o seu conhecimento, tudo é para a sua experiência, tudo é finalmente para o seu amadurecimento espiritual. Quando nós sairmos desse mundo, não levaremos a carne, esse corpo, nem os desejos dela. Você será uma alma diferente do que é enquanto está nesse corpo. Tenha certeza disso. E você voltará a ter contato com o mundo espiritual, onde Deus habita. Então, amado, então, amada, não se frustre com as coisas que estão à sua frente, que você não pode mudar a realidade. Viva a sua realidade, tenha fé em Deus. E se algo está te magoando e doendo, coloca no altar do Senhor. Como que você faz isso? Entrega nas mãos de Deus. Pai, eu te entrego esse problema, essa situação, essa angústia, essa dor. Eu vou deixar que o Senhor resolva e vou tirar isso do meu pensamento, do meu coração. Quando aprendemos a fazer isso, aprendemos a descansar no Senhor. Espero que verdadeiramente você entenda que tudo que vivemos é para a honra e glória de Deus, é para o nosso aprendizado. Não há derrotas, não há derrotas, porque a derrota fica no passado e um dia lá no futuro você nem vai lembrar que teve aqui. Então não há derrotas, nem tampouco vitórias, não. O seu Espírito que está em ti te ensina através do Espírito Santo. Aprenda, busque de Deus, converse com Deus todos os dias e descansa, aprenda a descansar em Deus. E pode ter certeza disso, Deus te ama, vai cuidar de você. Não importa a sua luta, você não está sozinho. Deus está contigo. Viva a expectativa de que tudo vai ficar maravilhoso. Não é bom não, vai ficar maravilhoso, com certeza, porque essa é a promessa daquele que venceu a morte e te deu a vida, Jesus Cristo. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam hoje e sempre com você, em nome de Jesus. Amém.